ConcaCast. Estamos começando mais um ConcaCast, episódio número 8. Eu sou o Cauê Martinelli e eu não sou estrangeiro e nunca morei em nenhum país, a não ser o nosso querido Brasil varonil. Tudo bem, Davi, que eu acho que é estrangeiro? Olá, Cauê, tudo bem? Eu sou @DavidGerva e eu sim sou estrangeiro. Mas tem uma coisa interessante disso, é que eu não sou o único estrangeiro no podcast que vamos a gravar hoje. Fala galera do ConcaCast, eu sou o Leroy.Souza no Instagram e eu sou o americano mais brasileiro que você vai conhecer. Olá pessoal, meu nome é Paulo, @PauloJosé _ no Instagram e eu moro na Irlanda faz 6 anos e quando eu cheguei aqui o Leprechaun correu de mim com um pote de ouro e não consegui achar ele depois. Você tá parecendo o Leprechaun, mano. Com esse cabelo. Quarentena, cabelo ficou crescendo. E hoje, né, Davi, a gente vai falar sobre a vida do estrangeiro, as dificuldades. Será que é tudo isso, né? Aquele sonho de sair do país e ter uma vida melhor. Não sei se é o seu caso aqui no Brasil, se você tá feliz aqui, mas a gente vai falar sobre isso. Não, eu tô muito feliz, cara. O Brasil é um país sensacional. Aí imagina se eu falo o contrário, ninguém mais vai ouvir o podcast. Vou falar bem mesmo. Mas assim, Cauê, é isso. A gente também tem aquele sonho de... Não sei se a maioria das pessoas, mas você tem esse sonho de morar fora do país, viajar, ter experiência lá. E muitas vezes você como que idealiza aquilo. Será que é assim? Será que não é? Então vamos descobrir como que é essa vida do estrangeiro em outro país. A gente vai começar um assunto aqui que é muito louco, né? Porque cada um de vocês mora em um país que não é o seu país de origem. No caso do Leroy até né? Que ele nasceu nos Estados Unidos. Mas ele é brasileirinho também, então ele tem aí a... Você tem dupla nacionalidade ou não? Tenho, depende da Constituição brasileira, né, cara? É que assim... Depende do presidente, que eles vivem mudando, dizendo que filho de brasileiro é brasileiro, depois não é, e aí fica nessa aí. Mas eu tenho, tecnicamente eu tenho sim. Você morou quanto tempo no Brasil? Cara, eu morei mais tempo no Brasil do que nos Estados Unidos. Eu morei quase 16 anos, cara, no Brasil. Bom, agora o Paulo mora na Irlanda, e é Brasília, e o Davi mora no Brasil, mas não sei, acho que ninguém nunca percebeu, né, Davi? Mas você tem sotaque, né, cara? Você não é brasileiro, né? Não, assim, é bom aclarar isso, né, que eu não sou brasileiro, porque talvez as pessoas achem que eu sou brasileiro, não, sou argentino. Não, é uma coisa que, com certeza vocês também têm essa experiência, né, mas o idioma foi uma coisa, uma barreira, um impedimento, assim, enorme para eu me sentir mais, entre aspas, à vontade no país, porque você quer falar alguma coisa, quer se comunicar e trava aí porque não consegue. Ainda bem que eu tenho também uns amigos hispanos, também que são argentinos, alguns, outros não, e é mais fácil, né? Você tem uma galera aí que fala a mesma língua, mas quando você quer se comunicar com, no meu caso, brasileiros, no começo foi difícil. Até agora também tem muitas coisas difíceis de me acostumar, mas assim, eu acho que também é uma experiência de vocês, né, no país que estão morando agora. Quem quiser saber mais sobre isso, pode ouvir o último podcast, Dia dos Namorados, que terminou com uma história fantástica do Davi falando coisas pra namorada dele, trocando todas as palavras, pode ouvir lá também. Sim, eu, apesar de ser americano, eu nunca levei a sério o inglês enquanto eu morava no Brasil. Então, meus pais forçaram desde pequeno fazendo um livrinho, seguindo a apostila, sei lá, fazendo os exercícios, e eu não vou usar isso nunca e tal, não pensava que usar, né, e tal, e quando eu vim pra cá, mesmo tendo uma base, assim, eu passei por algumas dificuldades aqui, eu achei meio desconfortável e tal, o que acontecia muito é que eu andava com brasileiros que já eram muito, muito fluentes no inglês e aí queriam treinar o português comigo, mas eu queria treinar o inglês e aí eu ficava meio desfocado, assim, meio fora do... Mas a língua realmente, acho que é a primeira barreira para quando a gente sai do país, assim, que deixa a gente um pouco meio desconfortável e tal, mas depois a gente vai aprendendo. A gente é forçado, né, na verdade, a se virar e tal, e aí vai melhorando. A gente vai se adaptando. Isso aí, aqui foi basicamente a mesma coisa. Lá no Brasil era inglês de escola.
E nunca cheguei a fazer cursinho de nada, tal, inglês. Aí quando eu queria resolver vir pra cá, primeiro que eu nem sabia que a Irlanda falava inglês. Então aí... Você falava o quê? Irlandês? Qualquer coisa tipo assim. Aí eu falei, fala inglês? Fala. Então vamos pra lá então, né? Surgiu a oportunidade, a gente veio pra cá. Mas aí o que ele falou, esse negócio da galera já falar em... o pessoal que tá aqui, os brasileiros estão aqui, já falarem inglês. Meu, a galera vem que fala, não, a gente vai conversar com os amigos, a gente só vai combinar, a gente só vai falar inglês em casa, a gente só vai falar inglês quando tá junto. Mano, não vai. Não a bolha fica ali, você só vai falar português. Isso aí no começo foi tenso também. E qual que é a maior vergonha que vocês já passaram aí em outro país? Não necessariamente ligado à língua, pode ser ligado a qualquer coisa. No começo aqui, a galera, o pessoal aqui na Irlanda, na Europa em geral, na verdade, não, pessoal, mas do norte da Europa, eles não são muito de contato com o Brasil. No Brasil a gente chega, você conhece a pessoa pela primeira vez, você chega e dá um abraço, um beijo, normal. Mano, eu perdi a conta de quantas vezes chegava, tipo, um amigo ou uma amiga ia apresentar, isso aqui é tal pessoa, isso aqui é tal pessoa. Aí eu ia ser normal, você tá acostumado a abracei o brasileiro aí há 2 minutos atrás. Aí, oi, tudo bem, meu nome. Você vai pro abraço, e aí, tipo, principalmente nas meninas. Você vai no abraço, aí a menina, tipo, ela meio que ela vai com abraço, ela nem fecha, né? Tipo, o que você tá fazendo? Aí eu, nossa, mano, aí demorou. Passei várias dessas. Até pegar, acostumar, que agora é só, tipo, oi, só aquele, oi, no máximo um aperto de mão. E já era. Tem uma coisa parecida comigo, porque na Argentina o cumprimento é com beijo entre homens, né? E eu cheguei no Brasil, eu não passei uma vergonha em relação a isso, mas eu achava muito estranho homens cumprimentando mulheres com a mão. Tipo, pra mim é muito estranho isso, porque você sempre cumprimenta com um beijo uma mulher e com a homem, mas assim, se você tem um amigo aí, você cumprimenta com a mão, dá um abraço, um beijo. Mas eu nunca, na Argentina, cumprimentei uma mulher assim, com um aperto de mão, sabe? Então, cheguei no Brasil, cara, nossa, eu tenho que cumprimentar as meninas com um aperto de mão. Mas eu ficava com medo, sabe? Porque eu achava que cumprimentar com um beijo era uma coisa assim de... sei lá, um cara safado, alguma coisa assim. Então fiquei com tanto medo, cara, que eu fiquei assim, ó, eu vou cumprimentar de longe, assim, oi, o aperto de mão só, entendeu? Cara, comigo não é vergonha, mas com essa minha cara de latino aqui, quando eu chego nos lugares, o pessoal começa a falar espanhol comigo, entendeu? Então, quando eu tô de bom humor, eu gasto meu espanhol com o pessoal, beleza. Agora, quando eu não tô com humor tão bem assim, aí eu falo, I don't speak Spanish. Eu já mando assim, a pessoa já fica sem jeito, aí a pessoa fica constrangida, entendeu? Mas depende do meu humor. Alguém falou, eu não sei se o Cauê ou alguém que foi justamente morar lá nos Estados Unidos, que o americano acha que o Brasil fala espanhol, alguma coisa assim parecida. Sim. Mas não é só americano, não. Aqui na Europa também, a maioria. Então Chega lá, você é brasileiro, você fala espanhol, então. Na verdade, se você parar pra pensar, as pessoas não têm noção nenhuma do que é o Brasil, né? Não tem noção, porque uma amiga minha, ela foi morar nos Estados Unidos, e aí ela era babá, né, au pair. E aí o dono da casa lá, onde ela morava, ele ofereceu pra ela Oreo. Aí ele pegou e perguntou se ela conhecia. Ela falou, não, tem no Brasil. Ele falou, tem Oreo no Brasil? Então tá, pega Nutella então, já que você nunca comeu. Ela, não, tem Nutella no Brasil. Aí e ficou, e ele falando várias marcas e perguntando, McDonald's, não sei o quê, e várias coisas até ele entender que no Brasil tem um monte de coisa, entendeu? Que o Brasil não é uma selva, assim, como ele imaginou. Pô, até tem, né? Tirando o Acre ali, o Amazonas, tô brincando com o pessoal do Acre. Desculpa. Até onde você não tem nenhum ouvinte do Acre, pode falar. Mas já que você Cauê, puxou o assunto da comida, imagino que vocês brasileiros têm saudades de alguma coisa do Brasil, né? Da comida, especificamente. Eu vou falar que eu tô com saudade de açaí, cara. E olha que eu aprendi a comer faz pouco tempo. Mas eu tô com saudade de açaí. Açaí até tem aqui, mas é aquele açaizinho tipo pote sorvete. Industrializado, máximo. Caro pra chuchu o negócio e não é bom daí. A última vez que eu fui no Brasil eu trouxe açaí.
Aí ainda tem um pouco guardado ainda no freezer. Quanto que você trouxe? Mas quanto... Rapaz, a gente vai racionando, tá ligado? A gente pega um pouquinho ali, ó. Tipo, um copo de açaí aqui. Uma pitada de açaí. Uma pitada de açaí por mês e uma a cada 2 meses. Qual foi a última vez que você veio pro Brasil? Quanto tempo? Foi ano passado. Foi em setembro, eu acho, ano passado. Setembro ou outubro do ano passado. Tem um freezer de açaí. Eu sei o que é isso, porque eu fiz a mesma coisa com doce de leite, que eu gosto pra caramba, doce de leite argentino, mano. Eu fui 1 colher por dia, assim, tchum. Foi difícil, né? Economia de guerra, mas deu certo. Cara, eu lembro quando eu fui pro Equador, negócio de ônibus, eu tomei um susto, velho. Eu tava com uma equatoriana lá, eu, a Luana e uma equatoriana que tava sendo nossa guia ali. E aí lá, eles não têm o costume de igual cobrador aqui no Brasil. Não sei se na Irlanda, nos Estados Unidos é assim. Eu sei que em alguns países da Europa não tem nem cobrador. Você coloca o seu dinheiro e vira catraca, né? Que é assim. Você mesmo. Aqui não tem nem catraca, tem. Ai, que beleza. Aqui também não tem catraca, mas o motorista, se você pagou com dinheiro, ele te dá o troco, o motorista mesmo, entendeu? Aqui não. Aqui ok. é só moeda. E tem que ser o valor exato. Então Não tem troco. aqui ainda tem... Ou o cartão. Você pega o cartãozinho. É que aqui a gente não tem esse nível de educação ainda. Quem sabe um dia. Mas no Brasil tem o cobrador, que é uma invenção incrível. O cobrador tá ali, e aí ele tá sentado, e você dá o dinheiro e você passa. Ok, incrível. No Equador e outros países, eu não tô falando mal dos países, eu tô falando que eu acho engraçado, que é bem diferente. Na Argentina isso não acontece, na Argentina é igual no Brasil. Mas o cobrador, ele fica em pé e não tem catraca. Então você entra, e aí você entra e fica um tempão lá. Daqui a pouco ele vem e começa a te cobrar. Então o cobrador fica andando o busão inteiro, o tempo inteiro. Nossa. E as pessoas entram na frente, atrás, no meio. E eu fiquei, gente, eu posso ensinar uma coisa pra vocês? Uma tal de catraca. Aí você coloca o cobrador sentado, que aí, coitado, ele não fica suando o tempo inteiro, não sei o quê. E lá, assim, é muito engraçado, cara, porque o ônibus não para para as pessoas subirem. Tipo, o ônibus tá indo, aí ele dá uma reduzidinha, a pessoa sobe, e tipo, uma senhora, eu vi uma senhora meio que dando um piquezinho, correndo, e subindo o ônibus em movimento, cara. Nossa, Mas Nossa. é interessante porque tem muito a ver a cultura e a política desse país, porque em relação ao serviço público, quando é uma comunidade talvez que não protesta muito e tem governos que não levam a sério essas questões, geralmente tem aqueles serviços muito ruins e bem assim, que dão muito trabalho. Mas tem muito a ver com isso. Eu acho que nesse sentido, Argentina e Brasil são muito parecidos. A galera reclama, né? Quando uma coisa tá errada, cansou de algo, ele reclama e a autoridade tem que ouvir e resolver aquilo. Mas o Brasil até menos. Mas falando dos, não sei se falam em português, mitos, ou algumas coisas que você achava que lá era tipo ideal, assim, nossa, eu vou para os Estados Unidos, vou ficar rico, vou para a Europa, fico rico. No caso, argentino acha que vem para o Brasil, vai trabalhar na praia e vai virar rico e vai morar feliz e para sempre com uma casa na praia, entendeu? Rapaz, a Argentina tá difícil mesmo, hein? Eu descobri que não é isso. Mas assim, como é a sua experiência? Em relação a mitos, eu acho que foi quando eu comecei a pesquisar as paradas pra Irlanda, o que a galera sempre fala, brincava, aqui é o país das ruivas, as meninas bonitas, e que não sei o que e tal. Tem uma outra, mas não tem muito não. Pode falar muito quando a sua namorada ouvir isso aqui, vai dar ruim, mas... Mas não vai entender, Paulo. Ela já mandou, eu falei que ia participar aqui, daí ela falou, manda pra mim pra eu ver depois. Aí... Não vai entender muita coisa, mas de que mais de mito daqui, eu acho que essa parada de chegar e falar, vou trabalhar, ganhar bastante dinheiro e tal. Cheguei aqui, eu peguei, eu não sei porquê, e a galera sempre conseguiu pegar emprego rápido quando chegou pra estudar e trabalhar aqui, a maioria do pessoal que eu conheci, mas eu demorei muito tempo pra conseguir emprego, demorei quase uns 6 meses. E o primeiro emprego foi na construção, e depois o segundo emprego foi lavando prato. Aí a galera chega aqui, vai na sala, vou trabalhar de coisa, vou fazer um monte de dinheiro, vai lá lavar prato.
pra você juntar dinheiro hoje em dia, aqui você tem que trabalhar muito, muito. Tá um pouco mais complicado, igual talvez antigamente era mais fácil e tal. Até conversando com meu pai, ele fala que ele conseguia juntar, o aluguel era mais barato e tal. Muita coisa mudou, entendeu? Mas em relação a mito, cara, não tenho muito mito assim, não. A maioria das coisas que eu acreditava que era, realmente são aqui, entendeu? Não tô falando que, nossa, aqui é o céu e tal, mas muita coisa é que aqui funciona as coisas, entendeu, cara? Aqui muita coisa funciona mesmo, então essa é a diferença e tal. Do Brasil é que você vê que as coisas funcionam. Se você trabalhar, você vai ter, entendeu? Vocês foram vítimas de alguma questão assim xenofóbica ou alguma coisa em relação a isso? Cara, o que aconteceu comigo foi a minha noiva, ela é bem branca e eu entrar num restaurante e aí a pessoa que tá atendendo era uma pessoa mais de origem afrodescendência, assim, e tal, e ela ficar meio que olhando torto pra mim, por eu estar com a minha noiva, entendeu? Eu passei, não foi só uma vez, foi mais de uma vez. A minha noiva, ela nem percebe, tipo, ela entra no restaurante e tal, e já quer, também não, com fome, ela com fome, meu amigo, sai da frente. Mas beleza, te amo, amor, te amo. Mas beleza, mas foi mais de uma vez que isso aconteceu. Aí depois que acontece, eu chego pra ela, e aí, você viu o que aconteceu lá na entrada e tal? E ela, o que aconteceu? Eu falei, então, a mulher tava olhando torto pra mim porque eu tava com você e tal, você é branca, não sei o quê. Então já posso, mais de uma vez aconteceu comigo isso, sério. Aqui não é tanto, aqui, acho que a diferença quando principalmente nessa questão racial, aqui não tem, mas obviamente, mas não é tão, acho que talvez nos Estados Unidos seja mais escancarado do que nos outros lugares. Sim, o pessoal faz na cara mesmo, entendeu? Infelizmente. Mas aqui a única coisa que aconteceu uma vez comigo foi eu tava trabalhando no restaurante. Aí a gente resolveu, era eu e mais dois chefes brasileiros trabalhando no restaurante. E um dos representantes de cerveja da cervejaria que a gente comprava no restaurante lá, ele era brasileiro. Aí quando o dono do restaurante postou nas redes sociais que a gente ia estar fazendo um dia com comidas brasileiras, a galera ficou, mas esses brasileiros aí tomando conta demais do restaurante, o token era bom, eles demitiram o head chef, colocaram o outro chef, mas tipo assim, mas foi uma vez só e sim, foi bem pouco, entendeu? E no Brasil também isso existe, sabe? Essa questão das pessoas não respeitarem por conta de ser muitas vezes um refugiado, ou olha, ele veio para roubar nosso emprego, e o Brasil, que é um país que a palavra crise existe, acho que já faz alguns anos, qualquer pessoa que vem para, entre aspas, roubar o emprego, eu acho que a gente acaba tendo uma postura meio de preconceito. Até há uns 4 anos eu me lembro de um vídeo de um cara que ele tava num posto de gasolina e o frentista, ele não era venezuelano, se eu não me engano ele era haitiano. E o cara ficou ofendendo ele, volta pro seu país, e é muito bizarro isso, né, cara? Porque difícil a gente ouvir essa questão do brasileiro ser preconceituoso com alguém de fora, né? Mas o argentino, por exemplo, acaba meio que sofrendo algumas coisas que a gente até brincou, né? Porque existe essa rivalidade no futebol. E a gente brinca, e às vezes podem ter pessoas que ultrapassam esse limite e ofendem, né, a pessoa por conta da nacionalidade dela, né? Tem muito isso. Cara, vou contar uma situação. Acho que não contei pra você, Cauê. Eu tava voltando da casa da minha namorada para meu apartamento e o cara do Uber perguntou: cara, você não é do Brasil? Não, sou argentino. Percebi pelo sotaque. É uma conversa assim super comum no Uber. E ele perguntou: como você chegou no Brasil? Eu falei tal, eu mandei currículo para uma empresa que eu trabalho e tal. E ele falou um palavrão aí, que não vou repetir agora, mas falou assim, ó: caraca, tanto brasileiro procurando emprego e você argentino vai arrumar emprego no Brasil. Cara, eu fiquei assim, ó: você fala espanhol? Nossa. Ele falou: não, é por isso que me chamaram. Tipo, tanta gente querendo fazer um podcast e logo um argentino vem roubar o lugar. Que absurdo. Agora, eu queria fazer uma pergunta pro nosso querido argentino, e depois eu queria que vocês respondessem também, porque assim,
quando a gente viaja para outros países, e no caso de vocês que acabam morando em outros países, o Leroy é engraçado porque ele passou uma boa parte, a maior parte no Brasil, então quando ele foi para os Estados Unidos ele deve ter tido um choquezinho de cultura também, igual vocês meio que comentaram. E agora ele tá nos Estados Unidos, então eu até quando ele veio pro Brasil, eu percebi que ele tinha uns choques culturais com o Brasil. Eu falei, nossa, mas como que é assim? Como que funciona? E porque você acostuma com a realidade. Eu acho que o Paulo também, quando visita a família agora, deve ter uns choques culturais muito grandes, né? Acho que até às vezes mais voltado talvez pro dinheiro, né? Mas eu queria saber do Davi, porque o Davi, ele tá no Brasil. E a gente, nós brasileiros, a gente acha que o Brasil é incrível. Não no sentido de estrutura, mas que não tem nada que a pessoa vai estranhar no Brasil. Porque o Brasil, a gente recebe bem as pessoas. Tem as loucuras aqui, mas tipo, mano, tranquilo. Davi, tem alguma coisa que você achou meio esquisito quando você veio pra cá? Seja comida, ou algum comportamento das pessoas, que você falou, cara, que diferente isso aqui no Brasil. Além da feijoada. Então, bom, como eu falei, o fato de cumprimentar as pessoas é diferente. Não é que assim, você vai entrar na Argentina e alguém já vai dar um abraço e te vai muito bom te beijo, não. Mas as pessoas próximas vão dar um abraço, um beijo, aí tá tudo certo. Ninguém vai duvidar de nada de você, porque é um costume, entendeu? Outra coisa, cara, tem diferenças, mas assim, no geral, Argentina e Brasil são parecidos, né, nas costumes. Uma coisa que eu gostei, sei lá, para falar de comida, e não é que eu tô com fome, mas é uma coisa que eu gostei muito rápido, que é o pastel de carne com queijo, por exemplo, na feira. Eu sei que é uma tradição, é uma coisa assim, cara, isso é Brasil, entendeu? E eu gostei. Até eu gostei falando aí com meus amigos, até a minha namorada, que lá na Argentina você tem feiras assim, mas eu acho, mas também tem muito a ver a região que eu morava, na verdade, que é a região central do país, que é um pouquinho mais assim, sabe? Como que se fala? Nariz empinado. É isso mesmo. O pessoal, tipo, fica assim com um pouco de ranço de comer na rua, assim como na feira, sabe? Tipo, não, isso não quero muito, vou comer no restaurante, tá? Tem isso aí. Mas eu vou falar de novo, é uma questão, talvez, cultural da região do país que eu morava. Aqui no Brasil, tipo, eu fui pra feira e todo mundo aí comendo na feira, pastel, e os carrinhos lotados de gente. Também eu percebi, tipo assim, eu vou falar uma coisa que eu percebi, não está baseado em dados científicos, não. Eu acho que o brasileiro come muito mais que o argentino, muito mais, cara. Eu fui pra... Quando eu conheci o centro do Jacareí, que é a cidade que eu tô morando, cara, eu fui para o centro, que é uma cidade pequena, e tem um posto de comida, uma casa, um comércio, outro local de comida. E assim, tipo, um monte de coisas para comer, entendeu? Uma coisa que não é muito comum, pelo menos no centro da cidade que eu morava lá. Cara, tem... E os locais estão lotados de gente comendo uma coisa em qualquer hora do dia, entendeu? Eu achei isso estranho. E eu tive que me acostumar a isso, entendeu? Me acostumei bem rápido. O brasileiro é inventivo com a comida, né? Eu vejo vídeos de brasileiros na Irlanda e eles fazem vídeos com irlandeses. Não sei se você já viu, Paulo. É muito legal esse canal. Daí os caras ficam loucos. Tipo, a pizza brasileira é totalmente diferente da pizza irlandesa, né? Sim. Sensacional. É bem melhor que a americana também? Nossa, demais. A pizza? Muito melhor, pessoal, muito melhor. A gente não inventou essas paradas nada, tipo a pizza, cachorro-quente, mas a gente melhorou, entendeu? Chegou no Brasil, a gente deu aquela melhorada. Aquele up, né? Eu vou discordar com o negócio da pizza. Como assim? Rapaz. A pizza argentina pra mim é aqui. Desculpa, viu? A Argentina começou. A Argentina? A Argentina no podcast. Ô, Cauê, leva ele num lugar bom, cara. Vou ter que levar, né, cara? Pô, que pizza esse mas cara o lugar tá comendo, melhor né, se cara? chama Argentina, mano. Entendeu? Que pizza... O cara tá comendo pizza da Sadia, hot dog, tá ligado? Comprando no mercadinho e esquentando em casa. Colocando no micro-ondas. Por que a pizza argentina é melhor? Obviamente é muito melhor porque a massa é mais, como se fala, mais grossa. Ele fala com tanta certeza. O molho de tomate é mais gostoso
o queijo, tem um queijo especial para pizza. Lá. E A gente que também tem, chama mussarela. Não é mussarela, não. E catupiry que não é catupiry. Catupiry É mussarela. Também não. Se chama... O nome do queijo é queso cremoso. Então você vai no mercado... Catupiry. Não. É a versão argentina do catupiry. Não, também não. Desculpa, mano, aí. Mas não. Mas assim, eu gostei da pizza do Brasil também, assim, tá tudo certo. Beleza. Pilantra pra caramba, malandro. É político, rapaz, é político. Mas, já que todo mundo tá falando em pizza, se a gente for comparar a pizza brasileira com a americana, não tem comparação. Brasileira é 1000 vezes melhor. Só que a gente tem que meio que comer as duas pizzas imaginando que são coisas totalmente diferentes. Porque a pizza americana é boa. Tipo, ela é boa, agradável, você vai lá, come, se satisfaz e tal. Só que se você comparar com a brasileira, aí não dá certo. Só pra gente ter uma noção, a pizza americana é tipo o que vende no Pizza Hut, é isso? Aqui no Brasil? São vários tipos de pizza, entendeu? A regular, a tradicional, é meio que essa mais borrachuda e tal. Só que tem uma um pouquinho melhor que a Brooklyn Style, ela é um pouquinho mais grossa e tal. Mas fica nessa aí, fica nesse círculo aí, entendeu? Aqui é o estilo italiano, só aquela pizza pequenininha com a borda mais grossa, bem fina. E, nossa, quando a gente comentei quando eu tava trabalhando na cozinha, eu comentei com o chefe que a gente colocava catupiry, colocava frango, colocava parada. O pessoal aqui, ficaram muito doidos. Falaram, mano, que pecado é esse que você tá fazendo, velho? Isso não é pizza. Não, e se você falar que você coloca ketchup na pizza, acho que eles ficam loucos. Nossa, revoltado. Você sabe que uma coisa que eu descobri que não fazem em outros países e que eu fiquei chocado, cara, porque no aeroporto aqui de Guarulhos, quando você vai ao banheiro, tem lá escrito, não jogue papel no vaso. Eu achava um absurdo, eu falei, gente, quem que joga? É uma porquice isso. Mas, para as pessoas, é porquice no Brasil a gente jogar o papel no lixo, né? Ficar aquele lixo acumulado ali. Sim. As pessoas jogam na privada, né? Sim, aqui é normal. Quando vocês a primeira vez foram aí, no banheiro e jogou no vaso, vocês acharam estranho? Eu não achei estranho. O que aconteceu comigo foi quando eu voltei pro Brasil, eu entupi umas privadas aí no Brasil. O cara porcão, né? O papel voltando. Desculpa aí, sogra. Era você. Brincadeira. Mas aqui o estranho foi o que, tipo assim, você fez ali o seu serviço, aí for jogar o papel, eu falei, cara, cadê o lixo? Não tem lixo. Aí, mano, tem que jogar no vaso, né? Eu passei por isso na Colômbia, fiquei olhando assim, cadê o lixo? Aí sabe o que eu fiz? Eu peguei outro papel e enrolei aquele papel sujo, que nojo. Aí escondido com o papel, botei meio que embaixo da cabeça, olhei o lixo ali fora do banheiro e joguei. Falei, eu não vou ser porco, não. O cara embrulhou o papel, tá ligado? Imagina o cara que pega o lixo achando que eram os copos das pessoas que tomam água aí e o cara tem o papel com bosta, mano.